É isso aí, rapaziada. O Fluminense jogou muito melhor que o Palmeiras na Arena Barueri. Mas o resultado final, 2-1 Palmeiras. Muito empate, podemos falar isso, um pênalti mandrake para variar, né? Por isso que deve estar chovendo aqui, né? Tá caindo temporal, né? A favor do Palmeiras, né? Que mudou a história do jogo. A verdade é essa. Resultado injusto, não condiz com o que foi o jogo, até por interferência da arbitragem. Eu sou o Felipe Lima e você está no canal Barbicha Tricolor, cara. Dá um like, se inscreve no canal, resenhas pós-jogo do nosso amado Fluminense, cara. É um canal de torcedor para torcedor. Vamos falar desse Palmeiras 2, Fluminense 1. Primeira derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Primeira derrota que eu cubro aqui no canal. O canal recém-inaugurado, mas está tudo certo, né? O Fluminense foi a campo por essa rodada do Campeonato Brasileiro. Perdeu a invencibilidade. No meu entender, o resultado mais justo seria um empate, que são a vitória do Fluminense, que engoliu o Palmeiras, né? Jogou muito mais do que o Palmeiras lá em São Paulo, né? Porque não era no Allianz Parque, era na Arena Barueri, né? E o Fluminense não sentiu, ele não parecia que estava jogando fora de casa, né? O Fluminense, um time mesclado, né? O Zubeldia mesclou o time um pouco. Ele tá mesclando o time e não poupando. Essa que é a bronca da rapaziada. Com bastante sabedoria, embora não tenhamos atacantes. Aí eu vou chegar lá, né? Bom, o jogo começou na seguinte pegada, muito pegado, né? O jogo Fluminense começou muito bem. Eis que veio o lance capital do jogo, logo aos 8 minutos. Um pênalti com duplas aspas, né? O jogador, eu não lembro o nome do jogador dele, dribla o Fábio. E, aliás, é muito triste assistir a transmissão na GETV, cara. É uma cópia mal feita da Cazé TV, onde o pessoal torce descaradamente pelo Palmeiras. Torceu, parecia Palmeiras TV, né? O jogo na Palmeiras TV talvez não fosse tão parcial, né? Quem pode ser parcial somos nós, cara, torcedores. Eles não podem, mas eles são, né? Muito parciais. Então, o próprio lance do pênalti, entre aspas, não, porque tocou no joelho e tal, né? Enfim. Vale ressaltar que o pênalti se deu numa saída de jogada errada do nosso querido Martinelli, que não estava bem hoje. Ele não fez um bom primeiro tempo, né? Quer dizer, ele jogou um pouco abaixo do que vinha jogando, o que é natural, enfim. Mas o grande problema foi a saída de bola medíocre do Martinelli, que deu no lance do pênalti, né? Que até então o jogo estava equilibrado, com o Fluminense até melhor. Logo aos 8 minutos, o Palmeiras abre o placar com esse pênalti. O jogo estava equilibrado. Depois disso, eis que acontece a pataquada do organizado time do Fluminense. É estranho, porque o Palmeiras atacando, o Fluminense estava melhor na partida, e o Palmeiras, né, atacando pelo nosso lado esquerdo, um lance errado, com o posicionamento completamente errado, né? O erro de posicionamento foi o seguinte: o Freitas mais para a esquerda e o Arana mais para o meio. Pô, deveria ser o contrário, o lateral marcando, né? O ponta do Palmeiras atacando e o Freitas mais centralizado, né? Que o zagueiro em tese é mais lento. Ele driblou o Freitas na lateral esquerda, né? Cortou, a bola bateu no Ignacio e entrou. Palmeiras 2-0. Resultado que não. Mentiroso, resultado mentiroso, né? Não dizia, né? Foi o Flaco Lopes, o jogador, né? Que veio pela. Rabiscando, fazendo o que quis. Ele fez o que quis, né?
Eis que aos 39 minutos, mesmo com o Fluminense menor, ele não conseguia abrir o jogo, o placar, mas aos 39 minutos o Lúcio tá jogando muita bola, tá jogando demais. O Fluminense já merecia ter feito, né, o primeiro gol, só que demorou. E numa insistência do Lúcio ali, cara, um gol de tudo, de posicionamento, roubada de bola. Lúcio Costa, cara, tá dando gosto de ver o cara jogar. Uma baita surpresa que não faz a gente sentir a mínima saudade daquele impronunciável lá. Eu vou chegar lá, vou chegar nele. Ele entrou no segundo tempo lá, não faz a mínima falta. A galinha da Angola colombiana. Galinha da Angola, cisca, cisca, cisca com a bola. Pode continuar ciscando lá em São Paulo agora. Nós temos Lúcio Costa. Lúcio Costa, o melhor meio-campo e atividade do futebol brasileiro. Isso aí eu posso falar, né? E o Fluminense melhor do que o Palmeiras durante a maior parte do primeiro tempo. Maior parte, todo não, mas a maior parte, sem dúvida. Não fosse o pênalti inventado, viraríamos o segundo tempo, viraríamos o primeiro tempo com o empate e não em desvantagem, né? Embora é o tal negócio, né? Vou falar dele no segundo tempo, do Serna. Mas o Serna, no primeiro tempo, errou tudo que tentou. Tudo que ele tentou, ele errou. Enfim, tudo. Né? Bom, eu reclamei do Serna também, no jogo contra o Vasco, ele fez o gol. Eu esperei. Aí começou o segundo tempo. Antes eu tenho que falar uma coisa. A nossa zaga está vivendo um período de intranquilidade. Eu não acho que os dois sejam bagas, mas eu acho que eles se acham mais do que são. Eles não são o Thiago Silva. Eles têm que jogar sério. Tanto o Inácio quanto o nosso querido Freitas. Porque teve um final, o último lance do primeiro tempo, que o Inácio deu uma de Freitas. Bizarro. Deu a bola no pé do jogo, quase saiu o terceiro gol dos caras no primeiro tempo. Aí seria bizarro, né? Enfim. O Lúcio Acosta terminou o primeiro tempo como o melhor jogador do jogo, né? Não para os caras da GTV, né? Porque eles só endeusavam o Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, né? Eu acho que é isso o nome. Eu não sei, cara. Eu não... Só me ligo no Fluminense. Vitor Costa, Vitor Hugo, sei lá. Parece um novo Neymar, enfim. Segundo tempo, entrou o Soteldo no lugar do Lúcio Acosta. E aí é preocupante que ele se sentiu. Não deve jogar, né? Problema muscular assim, não deve jogar contra o Vasco domingo. Provavelmente não vai jogar. Ou vai para o banco e vai entrar em caso de necessidade, segundo tempo. Isso aí é bem provável. E começou o segundo tempo da mesma maneira que terminou o primeiro. O Fluminense melhor na partida. O Savarino colocando a bola na trave. New York Flu aqui, ó. Querida New York Flu, saudade de todos. Não é mole, não. Em Nova York, quem tem casa é o Flusão. Pô, New York Flu. Tá fazendo falta em Canito. Pô. Fluminense melhor no segundo tempo, Savarino mete uma bola na trave. Eu já estava começando a querer cornetar o Savarino no primeiro tempo, mas é porque eu estava agoniado, que o Fluminense estava jogando muito mais que o Palmeiras, fora de casa, e estava perdendo, enfim. Mas o Savarino é outro que cresce de produção. Muito bem, jogou o jogo todo hoje, vinha sendo poupado nos últimos jogos. Enfim, o Zubeldia acho que ele está mesclando com sabedoria o time. Aí o Savarino já mete uma na trave, o Fluminense continuou melhor, mas a nossa falta do Serna deu uma melhorada de produção, né? Aí eis que acontece as substituições Kennedy e Hércules.
Boas substituições. O Hércules no lugar do Martinelli. E o Kennedy, sinceramente eu não lembro o lugar de quem ele entrou. Mas não foi no. Foi no Serra, né? Palmeiras mexeu também, entrou o nosso. Existem bagres. Bagre é um peixe, né? Vocês sabem, né? Existe o peixe tipo bagre e existe o peixe traíra, né? Entrou um traíra lá do Palmeiras, né? O Palmeiras melhorou no jogo aí. Por cerca de 15 minutos, mais ou menos. Então. E hoje eu reparei que no Fluminense até o Otávio jogou bem. Ele não jogou mal, não. Então, hoje aconteceu uma coisa que foi estranho. Jogadores que jogam bem não foram tão bem hoje, e jogadores que são criticados e jogam mal foram bem hoje. O Otávio achei bem. O Arana estava com a marcação muito ruim no primeiro tempo, melhorou no segundo. Né? Jogou até o final também, porque não jogou no jogo anterior, entrou no finalzinho contra o Vasco. O time tá rodando, cara, o time. Eu discordo com veemência. Eu vou chegar lá, de quem fala que o Fluminense não tem elenco. O Zubeldia tá usando e tá usando muito bem o elenco. Eu acho que o Fluminense sentiu a saída do Lúcio Acosta, melhor meio-campo em atividade no futebol brasileiro, e sentiu a falta de não temos, né? Isso aí já está repetido. Né? Não temos o 9. O fato de não ter o 9, o Serra errou tudo que tentou no primeiro tempo. Ele tenta umas ideias malucas, mas é voluntarioso. Ele não é que ele não saiba jogar, mas a tomada de decisões do Serra é completamente louca. Louco da cabeça. Acho que ele leva a sério um dos nossos recentes cânticos, né? Louco da cabeça. Ele tenta coisas esquisitas. Então, teve um lance aí, o Fluminense estava 2-1, 2-1. E teve uma jogada muito bem trabalhada do Fluminense, aos 40 minutos do segundo tempo, que era para ser empate, que quase foi um golaço do Soteldo. O Soteldo meteu de voleio. Porra, jogada bem trabalhada, trançada, meio, virando o jogo. Trançada, né? Vendo para quem dá. Jogaram pro Guga na lateral, ele cruzou, o Soteldo pegou de voleio, cara. Porra, o goleiro pegou a bola. Espalmou a bola. Era justo que fosse um empate, cara. O Fluminense merecia o empate hoje. Muito, merecia muito, pelo que jogou. Pela valentia, pela organização. Jogou muito mais que o Palmeiras. Eu sou tão clubista que eu não acho que o Fluminense deve nada ao Palmeiras, em termos de time. Não deve nada. Sinceramente. Pelo menos o que está produzindo, né? Então, eu vi o Fluminense fazendo jogadas muito mais bem trabalhadas que o Palmeiras. Jogou muito mais. 80% do jogo foi melhor. E eu acho que no Palmeiras, atualmente, sobra dinheiro, sobra arrogância e falta futebol. Sobra competitividade. 2-1 embaixo do braço. Na minha opinião, hoje, por causa da arbitragem maquiavélica. A gente sabe que com 18 times do campeonato, aquilo não seria pênalti. Né? Aliás, com 18 times, não seria um pênalti. Né? Não seria pênalti o lance. Com 2, seria pênalti. Infelizmente, era um dos dois hoje, contra os quais estávamos jogando hoje. Enfim, jogamos muito mais, Palmeiras. Resultado injusto. Interferência da arbitragem, não é novidade. Rodada sim, rodada não, os caras são beneficiados, né? Isso há anos. Parece que no Brasil, quem tem mais dinheiro, a arbitragem muda os critérios, né? Enfim, a gente tem que tubar isso, acho que... Né? E sobra arrogância, porque o técnico dele saiu reclamando ainda do Abel, um excelente técnico Abel. Mas
o melhor técnico do Brasil em atividade, é o Zubeldia, né? Tá fazendo um excelente trabalho. O cara tá mesclando o time com o Soteldo, sem camisa 9 e sem zaga. Tá a 3 pontos do líder, sem camisa 9 e sem uma zaga confiante. Confiável, né? Confiante não. Confiável e confiante, é. Então, eu acho que a gente está muito bem na volância. Meio campo, então, agora a gente está muito bem, cara. Savarino, Lúcio Acosta e Ganso, cara. Está muito bem ali na meiuca, tanto na volância quanto na armação, muito bem mesmo. O Ganso não aguenta, né, jogar quarta domingo, quarta, até, mas daí você mescla essa galera. Enfim, estamos a 3 pontos do líder, resultado completamente injusto, não tem problema, é só não desgarrar da liderança. E se o Fluminense mantiver essa constância, jogar o que está jogando no Brasileiro, e tirar a diferença dos caras no Maracanã, a gente pode sonhar com penta, sim. Não é loucura. E longe disso, né? Saudações tricolores. Meu nome é Felipe Lima, esse é o canal Barbicha Tricolor, de torcedor para torcedor. Dá o like, se inscreve no canal. Vamos resenhar sobre o Fluminense. Saudações tricolores.